Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de novembro de 1859. Estudamos a semana passada o poema. Hoje nós vamos nada mais, nada menos que Swedenborg. O estudo será conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla. Quem estará fazendo a voz de Swedenborg é o nosso querido Alano. E já rogamos que os nossos amigos espirituais e que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir nesse trabalho. Então, antes de ela começar a ler, Emanuel Swedenborg, ele nasceu em Estocolmo em 29 de janeiro de 1688. Peraí, devagar, vamos pegar a cola. Ela me deu. E faleceu em Londres, 29 de março de 1772, aos 84 anos. Ele foi um polímata. Polímata é uma pessoa que detém grandes conhecimentos em diversos assuntos e espiritualista sueco, com destacada atividade como cientista, inventor, místico e filósofo. Desenhou uma máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos tão diversos como a geologia, a biologia, a astronomia e a psicologia, e deu origem a uma nova religião, o Swedenborgianismo. Escreveu diversas obras, cerca de 50 livros, sobre metalurgia, teoria das cores, comércio, economia, física, química, matemática e anatomia. E uma das obras deles, O Céu e o Inferno, ele é um dos principais livros do Swedenborgianismo, junto com a verdadeira doutrina cristã e os arcanjos celestes. Gente, o cara é o cara, né? Ele desencarnou em 1772. 1857 ele ainda estava no mundo espiritual. Então aí quase um século, né? E ele ainda no mundo espiritual. Não, acredito que ele não deve ter encarnado nesse período. Se encarnou foi rapidinho. Muito bom, vamos lá. Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato, ao menos para o vulgo popular. Suas obras, muito volumosas e, em geral, muito abstratas, quase que só são lidas pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que a elas se refere ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era. Para uns, é um grande homem, objeto de profunda veneração, sem saberem porquê. Para outros, não passa de um charlatão, de um visionário, de um taumaturgo. Como todos os homens que professam ideias que não são compartilhadas pela maioria, sobretudo quando tais ideias ferem certos preconceitos, ele teve e ainda tem os seus contraditores. Se estes últimos se tivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito. Mas o espírito de partido nada respeita, e as mais nobres qualidades não encontram graça diante dele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-la em todos os pontos. No entanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. Se vocês lembram, na revista Espírita de outubro, ele evoca o Swedenborg, e quando ele chega, quando o médium Swedenborg comunica, ele chama o Allan Kardec de amigo. E aí ele pergunta como a gente viveu em século, não, mas a gente se conhece. Oh, meu Deus, que tá legal. Na de outubro de 59. Tá gaguejando? As informações seguintes foram extraídas da interessante notícia que a senhora P. enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Emanuel Swedenborg nasceu em 1688 em Estocolmo e faleceu em Londres em 1772, aos 84 anos. Seu pai, Joeper Swedenborg, bispo de Swakava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou.
Destacou-se em todas as ciências, especialmente na teologia, na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta. Os reis o chamaram para os seus conselhos. Em 1716, Carlos XII o nomeou seu assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha Úrica o fez nobre e ele ocupou os postos de maior relevo com distinção até 1743, época em que teve a sua primeira revelação espírita. Tinha então 55 anos. Pediu demissão e não quis mais se ocupar senão de seu apostolado e do estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. Interessante, porque ele tinha toda uma vida social, toda uma vida de plumas e paetê, vamos dizer assim, né? Ele pede demissão e não quer mais se ocupar senão de seu apostolado e do seu estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Mais ou menos um paralelo com a de Allan Kardec, né? Que com 50 anos. Ele não era só um erudito, um cientista, um conhecedor, mas ele era reconhecido por todo esse conhecimento e ele foi feito nobre por conta disso e ele usufruiu disso, mas quando ele começou a ter as visões espíritas, que ele vai contar aqui, ele largou tudo para se dedicar a isso. Legal, né? Eu estava em Londres e jantava muito tarde, em meu albergue habitual, onde havia reservado um quarto, a fim de ter liberdade para meditar à vontade. Senti fome e comia com muito apetite. Eu estava certo. Ao terminar, percebi que uma espécie de nevoeiro se espalhava ante meus olhos e vi o assoalho do quarto coberto de répteis horrorosos, tais como serpentes, sapos, largatos e outros. Fui tomado de medo à proporção que as trevas aumentavam. Contudo, logo elas se dissiparam. Vi então claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto do quarto. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Encontrava-me só. Imaginai o pavor que se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir terror. Não comas tanto. Já pensou, gente? Tu tá lá, sozinho, na tua casa, me aparece réptil, sapo, cara, todo mundo de rastejante. E aí, de repente, me aparece um ser, não comas tanto. Isso para dieta é maravilhoso, você não come nunca mais. Quando você for comer, você lembra do homem e diz, pelo amor de Deus. A estas palavras, minha vista se toldou, mas pouco a pouco se restabeleceu. Vendo-me sozinho no quarto, ainda um pouco apavorado, com tudo quanto havia visto, apressei-me em recolher-me ao meu alojamento, sem nada dizer a ninguém sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão, sem poder admitir que aquilo fosse efeito do acaso ou de qualquer causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, radiante de luz, apresentou-me novamente e me disse: eu sou Deus, o Senhor Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditareis o que deves escrever. Desta vez não fiquei tão apavorado. Era Deus, né? Imagina. Gente, o Espírito se manifesta e se diz Deus. Vamos lá ver. A luz que o envolvia, embora viva e resplandecente,
não produziu nenhuma impressão dolorosa em meus olhos. Estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora. 15 minutos? Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e predispostos a ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. Encontrei por toda parte várias pessoas do meu conhecimento, algumas mortas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas, para não mais me ocupar senão das coisas espirituais, submetendo-me à ordem que havia recebido. Mais tarde, aconteceu-me diversas vezes ter aberto os olhos do espírito, percebendo em pleno dia o que se passava no outro mundo, falando aos anjos e aos espíritos, assim como falo aos homens. Então, em verdade, quando ele deixou tudo, foi por conta dessa pressão aqui, né? E assim, também porque eclodiu a mediunidade dele já naquele tempo, na idade de 55 anos, já caminhando para a senilidade. Um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Segundo ele, estando os mundos espiritual e natural ligados entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade, por influxo, e que há entre elas uma correspondência. Eis o princípio, mas o que se deve entender por essa correspondência e esse influxo é difícil de apreender. A Terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades, a saber, os alimentos sólidos a gêneros de bens e os alimentos líquidos a gêneros de verdades. A casa corresponde à vontade e ao entendimento, que constitui o mental humano. Os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que apresentam. Os animais correspondem às afeições, os úteis e mansos às boas afeições, os nocivos e maus às más afeições. Os pássaros mansos e belos às verdades intelectuais, os maus e feios à falsidade. Os peixes às ciências que se originam das coisas sensuais, e os insetos nocivos às falsidades que provêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento. As ervas e a grama a diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste, a prata à verdade espiritual, o bronze ao bem natural, etc., etc. Assim, desde os últimos graus da criação até o sol celeste e espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência. É por isso que ele diz no começo que o Swedenborg, ele é muito falado, né? Até hoje em dia ele é falado. Eu andei pesquisando na internet, os livros deles ainda são vendidos, mas como Allan Kardec diz, só os eruditos que leem, porque assim, é confuso. Eu estou aqui, né? Pelo amor de Deus. É pássaro com emoção, com feição, coisas boas. Às verdades ou à falsidade. Pois é, então... Segundo as substâncias, a cor e a forma que apresenta. É uma doutrina confusa que não dá para se ter muita compreensão. O Kardec falou aqui antes, né, que tem uma relação, mas isso é difícil de entender. O segundo ponto de sua doutrina é este: não há senão um Deus e senão uma pessoa, que é Jesus Cristo. Criado livre, segundo Swedenborg, o homem abusou de sua liberdade, de sua razão. Caiu, mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia seguir-se de sua reabilitação, porquanto Deus, que é o amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação?
Recolocá-lo no estado primitivo seria tirar-lhe o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Foi subordinando-o às leis de sua ordem eterna que ele procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir uma teoria muito difusa dos 3 sóis transpostos por Jeová para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Está vendo como é confuso? Não há senão um Deus e uma pessoa, que é Jesus. Então, é por isso que ele vai falando o que é, para a gente ver como é confuso, e depois ele vai evocar o Swedenborg. Ele vai estar melhorzinho, né? Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares diferentes: céus, lugares intermediários e infernos. Diz ele: Depois da morte, entramos no mundo dos espíritos. Os santos dirigem-se voluntariamente para um dos 3 céus, e os pecadores para um dos 3 infernos, de onde jamais sairão. Então era a crença mesmo católica, né? Ficou confuso, né? Ficou. Essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus, pois lhe recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por uma morte violenta ou acidental. Mesmo rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. O que ressalta mais claramente, conforme o que agora conhecemos dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural, razão porque admiradores fanáticos o encaram como um ser excepcional. Em tempos mais recuados, teriam levantado altares em sua homenagem. Dos que não acreditavam nele, uns o consideram como um cérebro exaltado e outros como um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como os há aos milhares, faculdade que pertence ao número dos fenômenos naturais. Cenas do próximo capítulo. Então vamos conhecendo um pouquinho mais de Swedenborg, né? 3 céus, 3 infernos. Peixe, pássaro, urubu, tudo misturado. A gente vai entendendo o mundo dele. Vai ser depois legal na evocação, acho legal isso, porque Allan Kardec ele apresenta a criatura quando encarnado, né? E depois ele evoca o espírito para ver a condição espiritual desse ser, né? Se ele ainda acredita no que Se ele ainda acredita no que diz, né? E quase sempre eles são bem claros, né? Na ponta até os erros. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo na Revista Espírita e até o nosso próximo encontro.